Olá, meus queridos, como vocês estão? Vamos falar sobre complicação de pedra na vesícula, mas eu não vou falar de todas as complicações. Eu vou falar de uma complicação específica, que tem um nome estranho, síndrome de Merise. Apesar do nome estranho, ela pode ocorrer com uma certa frequência, mas o mais curioso dessa complicação é que ela pode simular uma pedra que saiu da vesícula e gerou uma obstrução na via do fígado, não necessariamente essa pedra tendo saído. Vocês já ouviram falar disso? Então pronto, fica aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Síndrome de Merise. Parece um nome bonito, mas essa bichinha pode perturbar um paciente, viu? Let's go! Deixa eu botar o óculos que eu já tô ficando cego. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. É claro que para eu explicar uma coisa e ser efetivo, ou seja, vocês compreenderem de uma forma correta, eu tenho que falar sobre anatomia. Eu acho anatomia enrolação. Passa lá para frente, ser humano. Então vamos lá. Quando a gente fala de anatomia do sistema biliar, nós estamos falando basicamente dessa foto que eu estou mostrando para vocês. Nós temos o fígado. A vesícula ela está grudada no fígado e a vesícula ela se comunica com as vias do fígado através desse tubinho aí, que nós chamamos de ducto cístico. O ducto cístico ele se comunica com esse outro tubinho aí, que nós chamamos de colédoco. Qual é a função do colédoco? É pegar a bile que está sendo produzida no fígado e drenar essa bile para o intestino, como vocês estão vendo aí embaixo. Então, a bile é produzida no fígado e é drenada no intestino. O que sobra, o remanescente, volta e é armazenado na vesícula. E o fígado vai produzir aí em torno de 800 ml a 1 litro de bile por dia. E essa parte onde a bile cai, nós chamamos de duodeno, que vocês percebem que tem um íntimo contato com o pâncreas, que está logo aí embaixo, e com o estômago logo aí em cima. E aí aquela pessoa mais astuta fala: doutor, então se operar da vesícula, a bile vai continuar caindo no intestino? Bingo, cabra bom! Então, se a bile continua caindo no intestino, ela vai continuar fazendo a absorção do que precisa em relação à bile. Cabra bom! Então, por que tem gente que indica para a gente tomar sal biliar se a bile continua caindo aí? Cabra bom! A diarreia, quando opera de vesícula, não é pelo excesso de bile pingando no intestino? Então, se eu tomar sal biliar, eu vou piorar. Cabra bom! Já entendeu que tem um monte de coisa errada que pregam por aí, né? Mas aí tu tem a anatomia. Tu já entendeu essa anatomia. E uma das complicações da pedra na vesícula é quando uma pedra sai de dentro da vesícula e cai nessa via do fígado, que nós chamamos de coledocolitíase. Ou seja, a pedra dentro do colédoco, dentro dessa via que comunica o fígado com o intestino. E quando você tem essa doença, essa coledocolitíase, quais são os sintomas que você pode ter? Você pode ter dor na barriga do lado direito, associada com a vômito. Você pode ter icterícia, que é a amarelidão da pele, amarelidão do olho, amarelidão da mucosa da boca. Você pode ter o que nós chamamos de acolia fecal, que é quando as fezes ficam brancas. Por quê? Porque como obstruiu esse tubinho, a bile não passa mais para o intestino e o que torna as fezes com aquela cor característica é a bile. Só que não tem mais bile para corar as fezes, então as fezes saem brancas. E aí, indiretamente, a gente supõe que aquela via lá do fígado está obstruída. E a colúria. E o que é a colúria? Quando a urina fica muito escura, da cor de um guaraná, da cor de uma Coca-Cola. Por quê? Porque como essa bile não está sendo drenada para o intestino, aumenta a pressão, ela é absorvida no sangue, vai ser excretada pelo rim e acaba gerando essa coloração na urina. E o mais intrigante é que a síndrome de Merise ela vai causar exatamente esses mesmos sintomas, mas não necessariamente devido a uma pedra que saiu da vesícula e caiu no colédoco. Isso porque a síndrome de Merise, o que define a síndrome de Merise? A síndrome de Merise ela é caracterizada por uma compressão extrínseca, ou seja, uma coisa que vem de fora,
e amassa e entope e obstrui o ducto colédoco, que é a via do fígado. Normalmente causada por uma pedra que impactou bem no fundo da vesícula ou aí no ducto cístico, que cresce e, consequentemente, amassa essa via do fígado, esse ducto biliar. E aí, consequentemente, quando ela amassa a via do fígado, ela entope a via do fígado. Igual como a pedra que fica dentro da via do fígado, que é a coledocolitíase, faz. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Só que a pedra não está necessariamente dentro da via do fígado. E aí os pacientes vão ter exatamente os mesmos sintomas do paciente que teve a pedra que saiu da vesícula e foi para a via do fígado. Porque amassou, entupiu, e aí o paciente vai ter a mesma dor, vômito, vai ter a icterícia, vai ter a colúria e vai ter a colia fecal. Essa síndrome de Mirize, como vocês puderam perceber, não é algo que vai acontecer do nada. Geralmente isso vai acontecer em pacientes que são sintomáticos, que têm longas e longas crises de dor de pedra na vesícula, mas que por algum motivo não fizeram o tratamento inicial, que é a cirurgia, justamente para aqueles pacientes que estão tendo sintomas. Então aquilo vai agravando, agravando e vai gerando essa possibilidade, esse processo que gera essa síndrome de Mirize. Em geral, ela vai acontecer ali em torno de 0,5% até 4% dos casos. E a maioria dos casos é na mulher. A mulher, na maioria das vezes, né, tudo que é coisa de dor e coisa ruim, a mulher absorve. Meu pai, que coisa. E além de tudo, a síndrome de Mirize também foi associada a um maior risco de desenvolvimento de câncer de vesícula biliar. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês é justamente uma ilustração do que seria uma síndrome de Mirize. Ou seja, você vê o processo inflamatório, você vê a pedra impactada ou no fundo ou no ducto cístico comprimindo o ducto colédoco, mas comprimindo de fora para dentro, não que a pedra esteja dentro do colédoco, não necessariamente, porque tem os graus e a classificação da síndrome de Mirize. A classificação da síndrome de Mirize são 4 tipos, então você já consegue imaginar que quanto maior o número, pior é o caso. Por quê? Mais processo inflamatório, mais distorção anatômica, mais complicações, cirurgia mais difícil. Nesse desenho que você está vendo, você vê as 4 classificações da síndrome de Mirize, sendo que a 1 é a mais leve delas, que é essa aí que vocês estão vendo, onde vocês já conseguem ver que devido ao cálculo estar impactado lá no fundo da vesícula ou no início do ducto cístico, ele já consegue fazer uma compressão no ducto do fígado, no colédoco. E o tipo 1, pessoal, vai ocorrer ali em torno de 11% dos casos. Por incrível que pareça, é o segundo menos frequente, porque o menos frequente caso, claro, é o tipo 4. Já o tipo 2, como aparece nas imagens para vocês, que em 41% dos casos de síndrome de Mirize é esse tipo de classificação que nós encontramos, já existe uma comunicação do ducto da vesícula em até 1/3 da circunferência do ducto biliar, ou seja, da via do fígado. Até 1/3 do diâmetro da via do fígado já está comprometido. E o tipo 3, que é o tipo mais comumente encontrado quando se depara com uma síndrome de Mirize, ocorrendo em 44% dos casos, é quando essa destruição da parede do ducto cístico, ou seja, se unindo com a parede da via biliar, já está em 2/3, cerca de 60% a 66%. Ou seja, é como se aquela parte já tivesse uma abertura e já existisse uma junção entre a via do fígado e o ducto cístico por ele estar completamente dilatado. E o tipo 4, que já é praticamente uma destruição total daquela via do fígado. Entendendo, pessoal, que essa via do fígado ela é algo importantíssimo. O paciente não pode ficar sem essa via do fígado. Não pode simplesmente chegar lá e cortar e amarrar essa via do fígado. Ela sempre tem que estar viável, porque essa via do fígado obstruída, no longo prazo, o paciente pode até desenvolver
cirrose e falência do fígado. Então é algo extremamente sério. E aí, consequentemente, pessoal, numa boa parte das vezes nós encontramos esse tipo de síndrome no intraoperatório. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele recebe uma determinação de cirurgia pelo ultrassom, que determinou a pedra na vesícula associado com os sintomas que o paciente tem, mas às vezes não são ultrassons de boa qualidade, e aí lá dentro da cirurgia nós descobrimos que esse paciente tem uma síndrome de Meniere's. E claro, nós temos que operar e temos que resolver aquele problema. Dá para saber antes? Dá. Bons ultrassons com bons ultrassonografistas, ou exame de tomografia, ou exame de ressonância nuclear magnética de vias biliares. É possível diagnosticar e detectar essa síndrome de Meniere's antes do procedimento cirúrgico. Isso vai mudar a conduta? Não, continua sendo um caso cirúrgico. Mas é importante diferenciar, até para a programação cirúrgica, se a gente está diante de um paciente que tem uma coledocolitíase, ou seja, uma pedra que saiu da vesícula e foi para a via do fígado, ou se é um paciente que está com uma síndrome de Meniere's. E o tratamento, pessoal, é através da cirurgia. Se a gente tem uma síndrome de Meniere's no estágio inicial, tipo 1 ou tipo 2, a gente vai fazer a colecistectomia, a gente vai retirar a vesícula e aquela parte do defeito nós vamos rafiar, nós vamos costurar. Então é um caninho que está aberto, a gente costura. Pode ser que seja necessário colocar um dreno dentro desse colédoco. Algumas pessoas que já tiveram esse tipo de cirurgia sabem que é um dreninho, uma borrachinha, igual essa que eu estou mostrando para vocês, em T, que ele fica moldando o local onde foi costurado para evitar complicações e futuramente nós retiramos esse dreno. Já aquelas síndromes de Meniere's mais avançadas, como é o tipo 3 e o tipo 4, normalmente tem que ser feita uma cirurgia muito mais ampla, ou seja, pegando essa parte da via do fígado que está destruída, o colédoco, e unindo diretamente com o intestino. Ou seja, você não tenta mais reconstruir aquele local. Você não tenta mais reconstruir aquela parede. Você vai pegar aquela parede que está aberta, você vai pegar uma alça intestinal, uma tripa, e você vai unir. Para quê? Para aquela drenagem do fígado, para aquela drenagem da via biliar cair direto no intestino, por uma via cirúrgica, por uma anastomose, já que aquilo não pode ficar obstruído. Vocês conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram. Um abraço, pessoal. Fui!